A seguir, Hora da Notícia. O projeto Brasil Sem Frestas, que nasceu em Passo Fundo e já está em 27 cidades do país. Avaliar o desempenho do estudante dos cursos da área da saúde, muito além da aplicação de provas e notas. A gente vai falar sobre este assunto com o médico e professor da USP, Valdes Bolela. Terça-feira é dia de música popular brasileira com o quadro Batuque, apresentado pelo Gerson Ponte, da Rádio UPF. E a gente mostra ainda nesta edição ações de incentivo à leitura para crianças de Passo Fundo. Hoje é terça-feira, 16 de julho, é Hora da Notícia. Foi preciso apenas uma ideia criativa para amenizar de uma só vez dois problemas. Quais são os problemas? O descarte de embalagens Tetra Pak e o frio que moradores de casas improvisadas sentem durante o inverno. Nós estamos falando do projeto Brasil Sem Frestas, que nasceu em Passo Fundo, mas que já está em 27 cidades do país. Dona Maria puxa de um lado, do outro, mas o plástico não estica mais. Foi o jeito que ela encontrou para se proteger do frio, cobrir os espaços que ficam entre uma madeira e outra nas paredes. Entra bastante vento, bastante. Muito frio. É, um vento bem gelado. E quando chove? Quando chove eu durmo uma cama lá no sofá e durmo para lá, onde que é mais fechado. Porque entra chuva. Entra chuva, frio. Desempregada, com dores nos braços, não consegue trabalhar. Os 2 cômodos foram construídos pelos parentes do jeito que deu, para ela ter aonde morar. A vizinha Juscelia tem 2 filhas e sentia na pele o vento entrando pelas frestas das paredes. Sentia, porque agora as paredes estão assim, cobertas por caixas de alumínio, plástico e papelão. Tem até enfeite. Não entra mais vento, né? Como que era antes? Era bastante frio aqui. Agora tá bom. Fica mais quentinho? E bem mais. Esse foi o jeito encontrado por outra Dona Maria, 9 anos atrás, para proteger do frio as pessoas que moram de forma precária. Uma madrugada de grande tempestade, eu acordei e fiquei muito preocupada com aquela quantidade de chuva e vento e frio. Como é que a gente poderia ajudar essas pessoas a revestir suas casas, de que maneira ia achar um revestimento para as paredes, e depois também começamos a colocar no forro. E daí, como eu sou química industrial, eu acredito que Deus me deu essa luz, sabe? Reveste a parede com caixinha de embalagem Tetra Pak. É preciso apenas martelo, grampeador de madeira, tesoura e vontade de ajudar. Os voluntários colocam revestimento nas paredes das casas de madeira e, para isso, utilizam placas feitas com material reaproveitado. Só nesta casa, 1.600 embalagens como estas foram utilizadas para fazer o revestimento. Nos 9 anos de atuação do projeto Brasil Sem Frestas em Passo Fundo, já são 20 toneladas desse tipo de material, que deixa de ir para os lixões ou aterros sanitários, bom para o meio ambiente e para as pessoas que precisam. O teto também ganha forro e pré-moldado, uma novidade do projeto Brasil Sem Frestas, que o grupo de Chapecó veio conhecer. Lá, as frestas de 15 casas já foram cobertas em pouco mais de um ano. A gente tem uma média de 50 voluntários, que a gente trabalha segunda, terças e quartas à noite no projeto para montar, limpar, receber e montar as placas, né? E aos sábados a gente faz casa, não todos os sábados porque não tem gente suficiente. Mas 15 casas já foram feitas e 45 pessoas até agora atendidas. Todo o trabalho é voluntário e se mantém com as doações das caixas. O Brasil Sem Frestas já está em 20 cidades do país. E enquanto houver pessoas morando desta forma, as caixas de leite e de suco chegam como socorro para proteger do frio ou do calor. Bom, e esse assunto que a gente acabou de ver aí na reportagem, ele vai ser repercutido no programa Painel, é toda terça ao vivo às 8 horas da noite. Porque aí ficam essas questões.
O que é assistencialismo, geralmente originado de ações solidárias e voluntárias da comunidade, e o que são políticas sociais públicas. A importância dessas duas formas e a diferença entre elas vão ser a pauta do programa de hoje. Fica aqui o convite para que você participe e dê a sua opinião. O programa é ao vivo, em diferentes plataformas, e você escolhe por onde você quer acompanhar. Se é pela TV aberta, aqui pelo canal 4 ou pelo 14 da NET, pode também acompanhar o programa pela rede de rádios UPF ou ainda pela página da UPF TV no Facebook, e tem também o site da UPF TV. No espaço para música popular brasileira, o quadro Batuque de hoje tem o cantor e compositor e violonista Toquinho. Quem fala mais é o Gerson Ponte, da Rádio UPF. Tudo bem, Gerson? Tudo bom, Thaís? Toquinho, 73 anos no comecinho de julho, e tem uma coincidência interessante. Nesse mesmo mês de julho, João Bosco, dia 13, agora também fez 73, e não param por aí as coincidências. Ambos tiveram anjos na sua vida, né? O Toquinho, o anjo, o Vinícius, aliás, o Toquinho, sim, aliás, foi o mesmo anjo, né? Dos dois, o Vinícius de Moraes. Com o Toquinho foi a obra toda, mas com o João Bosco, quando o João Bosco morava ainda em Ouro Preto, o Vinícius foi lá, né, de uma noite lá que durou a noite toda, compuseram uma música e ele chamou o João Bosco para o Rio de Janeiro para apresentar para os amigos. Os amigos eram Tom Jobim, já imagina a responsabilidade. Que elenco! Ambos começaram muito cedo, na faixa dos 20 anos ali, e estão completando 73 no mesmo mês de julho, né? Figuraças da música brasileira. Mas a novidade da semana tem a ver com o Toquinho. Ele divulgou ontem nas redes sociais que vai fazer mais um disco só com sambas do Paulo César Pinheiro, em parceria com ele. Já teve um disco assim há um tempo atrás. O Paulo César Pinheiro é um dos caras mais profícuos da música brasileira, compõe um monte e compõe com qualidade. Certamente vem material bom aí que vai sair nesse ano. Quando se fala em Toquinho, todo mundo quer ver ele cantar essa música aí. Vamos ver um trechinho. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo, com o lápis em torno da mão. Que bacana. Antes de eu te passar a palavra, eu preciso dizer que a gente adora ouvir essas histórias que você conta legal, aqui, né? Toda terça-feira. Eu sei que você vai falar ainda do Clube do Samba. Isso, mas aquela confusão que eu fiz do Vinícius é que teve um anjo apresentado pelo Vinícius, o anjo 1, que foi o Aldir Blanc. Por isso que eu fiz a confusão ali. O Aldir veio depois na vida do João Bosco, mas é o autor das letras que todo mundo conhece. As principais do João Bosco é o Aldir Blanc. Né? Esses? Vários anjos, né? Mas aí, na quarta-feira, agora no Clube do Samba, na reprise, vamos mostrar de novo o João Gilberto, um especial de 2 horas para contar um pouquinho, né, do que foi a trajetória do João Gilberto. Que bacana. Quarta, 10 da noite. Obrigada, Gerson. Bom trabalho para ti. Valeu, Até Thaís. a semana que vem. Até a semana que Obrigada. vem. E olha, a seguir a gente vai mostrar ações de incentivo à leitura para crianças de Passo Fundo. Nós já voltamos. Para você que trabalha com agrotóxicos, a Prefeitura de Passo Fundo vai fazer o recolhimento das embalagens vazias. Lembrando que a embalagem deve ter passado pela tríplice lavagem, estar furada e em local diferente das que ainda não passaram pela limpeza. Além disso, as tampas devem estar separadas e é necessário também apresentar o modelo 15 do bloco do produtor. A primeira comunidade a receber a coleta será a de Pulador, amanhã, dia 17. Depois, segue para São Brás, Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio do Capinzal, Santa Gema, Bela Vista, Santa Terezinha, São Valentim, Vila Rosso e São Roque. A campanha vai até o dia 27 de julho. Avaliar o desempenho do estudante dos cursos da área da saúde como um todo, muito além da simples aplicação de provas e notas, é o que propõe um projeto inovador no Brasil, do qual a UPF está fazendo parte. A iniciativa é liderada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e a gente recebe agora um dos médicos que participam das oficinas que estão sendo realizadas em Passo Fundo desde ontem, Dr.
Valdes Bolela, muitíssimo obrigada pela sua presença. É muito importante para a gente lhe ouvir e lhe receber aqui na UPF. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, professor, como é que é avaliar o desempenho de alunos como um todo, não observando só a nota, por exemplo? Na verdade, na formação profissional, é fundamental que você tenha aquisição de conhecimento, você aprenda as coisas, ter conhecimento. Mas na área da saúde, é fundamental que a gente também ajude o estudante, o futuro profissional, a ter habilidades para realizar, por exemplo, um médico, para realizar um procedimento, uma sutura, outras habilidades além do conhecimento. E isto normalmente não é avaliado nas provas escritas, que são as clássicas, as que a gente conhece desde que entra na escola, só que na profissão você precisa mais do que conhecimento. E é isso que esse projeto tenta trazer. Ajudar o professor a conhecer estratégias para avaliar além do conhecimento. Que bacana. Na verdade, isso é necessário em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas profissionais, mas em especial quem trabalha com a saúde do outro. E como acontece essa avaliação que transcende a questão da nota? Na verdade, você pode fazê-la de maneira simulada. Por exemplo, se o médico precisa aprender a dar um ponto, antes de dar um ponto num paciente de verdade, ele pode treinar isso, por exemplo, na pele de um suíno, de um porco. Você treina, ganha essa habilidade e, em algum momento da sua formação, você vai ser observado por um professor para que, inclusive, esse professor possa dar orientações para o aluno, para o futuro profissional, de como fazer aquilo de uma maneira correta. Porque ele pode ser muito bom na nota, aquela nota que a gente sabe e conhece desde pequeno e que se ganha quando estuda, mas ele pode não ser bom nisso, por exemplo, professor. Exato. E aí existe a busca para se aperfeiçoar. A prática profissional é um conjunto de habilidades que a gente chama de conhecimento, né? Habilidades psicomotoras que envolve o fazer. Né? Se eu consigo, por exemplo, dar um ponto direito, se eu consigo, por exemplo, num paciente que está em insuficiência respiratória, está com falta de ar, às vezes precisa colocar um tubo para ele respirar. Isso não requer só conhecimento, isso também requer uma habilidade que a gente chama de psicomotora. E um outro elemento que é fundamental, que a gente chama de profissionalismo, que são atitudes condizentes com a profissão, que são valores éticos. Isso também precisa ser avaliado e está além do conhecimento. Porque uma coisa é eu saber o que é correto. A outra é eu, no meu fazer profissional, respeitar os valores, respeitar as pessoas. Isso também compõe o conjunto de competências que uma pessoa precisa ter para ser um profissional médico, enfermeiro, dentista, em todas as profissões, mas na área da saúde isso é crítico, isso é fundamental. Bom, e é um pouco de tudo isso, professor, que está sendo discutido aqui em Passo Fundo com todos os professores da área da saúde da universidade. Esse encontro começou ontem, segue hoje durante todo o dia. Como é que está sendo essa conversa entre vocês? Está sendo muito interessante. Na verdade, ela começou o ano passado em Ribeirão Preto, quando representantes dos cursos de medicina veterinária e farmácia foram a Ribeirão. Nós estamos dentro de um projeto financiado por uma organização norte-americana que tem expertise, especialidade em avaliação. Então, é um grande projeto que envolve 8 universidades, inclusive a Universidade de Passo Fundo. E nós recebemos professores internacionais para nos ajudar a ganhar expertise nisso. E daquele encontro do ano passado, agora nós estamos visitando as 8 universidades parceiras para fazer o mesmo curso localmente. Então já fomos na Unicamp, na PUC em São Paulo, vamos na Bahia, em várias universidades do estado de São Paulo. Então é um projeto grande que está previsto para terminar em julho do ano que vem. E a UPF no rol dessas grandes instituições, o que faz com que a gente fique muito orgulhoso, viu? Para nós é um prazer e um orgulho também tê-los com a gente. Pegou dias de extremo frio aqui, dias inclusive de tosse também, não é mesmo? Tá frio, mas tá tudo certo, não é, professor? Tudo ótimo. Um grande grupo, tem 40 pessoas reunidas desde ontem.
A gente trabalhou 8 horas ontem, né, com intervalo de 1 hora de almoço, e hoje, novamente, um curso intenso, com uma participação muito interessante e efetiva de professores, aí sim, de vários cursos. Porque aí foram convidados outros professores, né, de outros cursos da saúde, e até de fora da área da saúde, que estão todos reunidos, né, Que bacana. para esse treinamento, para essa capacitação em avaliação. Muitíssimo obrigada mais uma vez, um ótimo retorno. Obrigada, obrigado. professora, até mais. E olha, a terça-feira começou gelada em Passo Fundo, fez 3 graus e teve uma geada fraca. Veja então como deve ficar o tempo amanhã e também na quinta-feira. Quarta-feira será de tempo ensolarado com geada ao amanhecer. À noite de céu limpo, mínima 4 e máxima 18 graus. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva, mínima 7 e máxima 20 graus. E agora a gente fala sobre ações de incentivo à leitura. É que aqui em Passo Fundo, algumas ações, algumas iniciativas buscam inserir os livros na vida das crianças. Olha só. Uma cama estava muito dura, outra muito mole. Uma cama estava muito boa, deitou e dormiu. A Alana não sabe ler, mas isso não significa que as figuras dos livros não despertem a imaginação. O que vocês mais gostam de fazer aqui na biblioteca? Estudar e escolher livro. Que livro você escolheu aí? O do urso. Eu peguei esse aí e emprestei um pouquinho pra ela. Legal. E essa historinha aí é legal? O que tem nela? Ela tem um ursinho e um trezinho. Ela e os colegas se divertem e descobrem novas histórias na biblioteca da escola. Os livros chegaram aqui há pouco tempo. Antes, a sala era mais um espaço de recreação. Há 3 meses, ganhou forma de biblioteca. Os livros foram doados através do projeto do Gabinete de Leitura. O Gabinete da Leitura foi uma sugestão de um grupo de professores que me procurou e me orientou a criar um projeto na Câmara de Vereadores que incentivasse a leitura. Então, eu me reuni com os professores e, através de um professor que eu tenho no gabinete e uma advogada, elaboramos o projeto de lei, que é um projeto de resolução aprovado por todos os vereadores da Câmara de Passo Fundo, e ele é bem prático. Todo mês a gente percorre uma escola do município e faz a entrega de 100 exemplares. A gente acabou conseguindo ampliar a biblioteca da escola, né? Que na verdade a gente tinha bem menos livros, né? E a gente não tinha os nichos, que a gente também recebeu a doação dos nichos para poder montar a biblioteca, e a partir disso que a gente conseguiu fazer a montagem da biblioteca na escola para que as crianças conseguissem manusear e utilizar os livros no dia a dia. Aproveitem, com certeza, eles adoram, né? Vocês estão podendo ver, né, que eles adoram, gostam, e vai além da imaginação, né? Eles contam as histórias, recontam, é muito importante, com certeza. E não foram só os pequenos que ganharam. Nessa escola de educação fundamental, todos os alunos foram presenteados através de outra iniciativa. Juntos, o Alexandre e o Matheus distribuíram livros que foram escolhidos conforme a faixa etária de cada criança. Todo mês, quando eu vou fazer compra com a minha esposa, a minha filha sempre diz: pai, vamos comprar um livro. Então, eu incentivei ela, eu fiz uma troca. Eu disse: tu pode comprar todo mês um livrinho. E daí, esses dias, ela disse para mim assim: pai, por que tu não faz uma doação de livro lá para a escola que eu estudo? Daí, conversando com os parceiros, eu faço parte de uma ONG também, daí resolvi fazer uma porcentagem da Estética Carleiria, onde eu destino R$2 de cada carro para a compra de livros. Em vez de dar um doce, dar um brinquedo, alguma coisa, a gente estava dando um livro incentivando a leitura. E desde então a gente começou já a fazer essa atividade tanto em escolas, além de estar dando um apoio às escolas, vendo que tem necessidade nas escolas. Muitas crianças precisam de agasalho, alimento, alguma coisa assim. A gente está dando apoio em algumas escolas e a gente também incentivando as crianças à leitura. A gente ficou bem feliz da escola ser atendida. E a leitura é sempre importante. Eu sempre falo para os alunos que através da leitura a gente conhece lugares, a gente aumenta o vocabulário, tanto para falar ou para escrever. Então a leitura é essencial.
Apesar de terem nascido de ideias diferentes, as duas ações têm algo em comum: incentivar desde cedo a leitura. Fiquei até muito emocionado que uma criança disse assim para mim, eu não gostei do livro, eu amei, tio. Então isso é muito gratificante, porque assim, ó, a gente poder fazer um pouco para as crianças, dar um livro de leitura, de atividade, para eles poderem aprender mais, é a melhor coisa que tem na face da terra. Essas foram as informações de hoje. E olha, você pode conferir também a página da UPF TV no Facebook, tem também no Instagram e o nosso canal no YouTube. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Obrigada pela sua companhia.